Você já olhou para as estrelas e sentiu uma pergunta borbulhando lá no fundo, dentro de você? Uma pergunta sobre quem você é e por que está aqui. Essa pergunta não é nova. É tão antiga quanto a própria humanidade. E por milênios, ela foi encarnada por uma figura envolta em mistério e sabedoria. Seu nome é Hermes Trismegisto. Ele é mais do que um personagem de um livro antigo. Hermes é um arquétipo. Ele é o buscador eterno dentro de cada um de nós. Ele representa aquela parte da nossa alma. Hermes é o mensageiro. Ele caminha entre o mundo dos deuses e o mundo dos mortais. Vemos a fusão do deus egípcio Thoth, o escriba dos deuses. Vemos Hermes, o guia de pés ligeiros. Essa união simboliza uma verdade profunda. Ela nos mostra que a sabedoria é universal. Ela transcende culturas, fronteiras, épocas. Hermes Trismegisto se apresenta como um guia atemporal, um farol para o buscador universal, que procura respostas no silêncio do seu próprio coração. O que é conhecimento? Para muitos de nós, é algo que encontramos em livros, é informação que coletamos em nossas mentes. Fatos, números, teorias. Mas a antiga tradição da gnose fala de um tipo diferente de conhecimento. A palavra gnose em si vem do grego e significa conhecimento, mas não é conhecimento intelectual. É um saber que acontece no coração. É uma experiência direta e pessoal do divino. É um fogo que é aceso dentro da alma. Uma revelação que te transforma de dentro para fora. Essa é a sabedoria para a qual os ensinamentos herméticos apontam. É um caminho vivo, que respira, não uma coleção de letras mortas em uma página. A gnose dos antigos egípcios forma a base da tradição hermética. Nunca foi destinada a ser uma mera filosofia. Era uma escola prática de iniciação. Era um processo de alquimia espiritual, onde o ser humano comum poderia ser transmutado em algo mais. Você não pode simplesmente ler sobre esse despertar e entendê-lo. Você deve vivê-lo. É a diferença entre ler um mapa e realmente percorrer suas estradas antigas, respirar seu ar e conhecer seu povo. Os livros, os textos, os símbolos, eles são o mapa. Mas a jornada, a transformação, a própria gnose, acontece dentro da paisagem do seu próprio ser. É uma peregrinação interior. Na vasta biblioteca da herança espiritual humana, alguns textos brilham com uma luz única e duradoura. São chaves. São mensagens codificadas deixadas por aqueles que trilharam o caminho antes de nós. Para o buscador no caminho hermético, duas dessas chaves são primordiais. A primeira é o Corpus Hermeticum. Este não é um livro único, mas uma coleção de diálogos, conversas entre Hermes e seus alunos. É um registro de iniciação. É um guia para a ascensão da alma, da escuridão da ignorância para a luz brilhante da gnose. Em um de seus diálogos mais famosos, o Poimandres, nos é dada uma visão deslumbrante da criação. O buscador é elevado para fora de seu corpo e testemunha o nascimento do cosmos. Ele vê a separação da luz da escuridão, a formação dos elementos, o surgimento do humano divino. Mas esta não é apenas uma história sobre o passado distante. É um espelho que reflete nosso próprio estado interior. O diálogo nos mostra que um pedaço dessa luz divina, um fragmento desse humano original, caiu no mundo da matéria. Esse fragmento é a nossa própria alma. O Poimandres nos diz que somos seres divinos presos em um ciclo de esquecimento, e nos oferece o caminho para lembrar. O caminho para retornar para casa. A segunda chave é ainda mais misteriosa e muito mais concisa. É a Tábula Esmaragdina, a tábua de esmeralda de Hermes. Disse que é uma única peça de esmeralda, inscrita com um punhado de frases enigmáticas que contém toda a sabedoria cósmica. Aquilo que está abaixo é como aquilo que está acima, e aquilo que está acima é como aquilo que está abaixo, para realizar os milagres de uma única coisa. Este é o princípio da correspondência.
Ele nos diz que o universo é um único organismo. São as chaves. Cabe a nós girá-las na fechadura. Os ensinamentos herméticos pintam um quadro da existência humana que é, ao mesmo tempo, trágico e profundamente esperançoso. É a história de uma jornada épica. Um grande drama cósmico, no qual cada um de nós é o personagem principal. Essa jornada pode ser entendida em 3 estágios fundamentais: a queda, a busca, o retorno. Ela começa em um estado de unidade original, um tempo antes do tempo, quando a alma humana era uma com a mente divina. Nesse estado, não havia separação, nem tristeza, nem ignorância. O Poimandres descreve como: o humano primordial olhou para baixo e viu seu próprio reflexo nas águas do mundo material. Ele se apaixonou pela sua própria sombra, e naquele momento de fascínio, ele desceu. Ele se emaranhou na teia da natureza, preso no reino do destino, nos ciclos de nascimento e morte. Essa queda não é um castigo. É um profundo esquecimento. A alma esquece sua origem divina. Ela se identifica com o corpo físico, com a personalidade, com os desejos passageiros, com os medos da vida terrena. Nos tornamos estranhos em terra estranha, exilados do nosso verdadeiro lar, assombrados por uma vaga sensação de perda. Essa sensação de exílio é o que desencadeia a busca. No fundo da alma caída, uma pequena faísca da luz original permanece. É a semente divina, a memória do lar. Em algum momento essa faísca começa a se agitar. Pode ser desencadeada por beleza, tristeza ou uma pergunta que não se cala. O caminho hermético é frequentemente comparado à arte da alquimia, mas o verdadeiro alquimista não está preocupado em transformar chumbo em ouro físico. Isso é apenas um símbolo. O verdadeiro trabalho, a grande obra, é um processo interno. O laboratório do alquimista é a alma humana. O chumbo que deve ser transformado é a nossa consciência comum, caída, pesada com ego, medo, desejo. Ego, medo, desejo. O ouro que buscamos criar é a consciência divina. Desperta. Essa transformação não é um evento único. É gradual e meticulosa, uma química espiritual no cadinho do nosso ser. O primeiro passo é a purificatio, a purificação. Isso envolve tornar-se intensamente consciente do conteúdo de nossas mentes e corações. Devemos começar a nos observar sem julgamento. Devemos observar o desfile interminável de pensamentos, emoções, impulsos. Nosso estado de ser comum é como um espelho nublado. Está coberto com a poeira de nossos medos, desejos, preconceitos e pensamentos condicionados. A gnose é o processo de limpar cuidadosamente esse espelho. Trata-se de purificar o coração para que ele possa se tornar um receptáculo para uma consciência superior. Não é adicionando mais informação, mas removendo as ilusões que obscurecem nossa visão interior, revelando a clareza que sempre esteve lá. O verdadeiro gnóstico é aquele que começou a vivê-los. É a pessoa ativamente engajada no trabalho de autotransformação. À medida que o coração é purificado, a centelha divina brilha mais. Esse fogo queima a escória da personalidade ego e reordena todo o nosso ser. Nossos valores começam a mudar.